Bom dia a todas e todos. Então, vamos dar início aqui ao 12º encontro do Fórum Intersetorial para Combate às Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, Fórum DCNTs. Eu sou Mark Baroni, fundador e coordenador geral do Fórum DCNTs. Muito contente, então, de pela 12ª vez podermos promover esse encontro entre as principais instituições e lideranças que se dedicam ao enfrentamento das condições crônicas não transmissíveis no Brasil. Farei uma apresentação muito breve hoje, visto que na sequência da abertura teremos um painel de contextualização com autoridades aí, né, que têm grande experiência no tema para fazer essa contextualização. Antes disso, eu gostaria de agradecer a todos os moderadores, os panelistas, os especialistas e convidados aqui presentes, e em especial aos membros da nossa comissão consultiva, que tem um papel absolutamente fundamental e que tem sido muito ativa para a construção e para a continuidade desse Fórum DCNTs. E, claro, não poderia deixar de mencionar a nossa comissão organizadora, que está desde o início do Fórum DCNTs em 2017, que é composta por mim, pela Patrícia De Luca, pela Yara Baxter e pelo Ricardo Lauricella. E, claro, o time que trabalha comigo todos os dias na organização desta iniciativa contínua, que é o Fórum DCNTs. Então, acredito que todos aqui, ou a grande maioria, conheça já a Elizabeth, o Pedro, a Esther, a Júlia, o Vitor e o Fernando, que trabalha conosco quando a gente organiza os eventos. Muito bem. Então, para iniciar agora, falar um pouquinho do porquê nos reunimos aqui hoje, eu trouxe dois gráficos apenas, né? Então, esse primeiro, ambos os gráficos estão no site da NCD Alliance, na campanha desse ano do Act on NCDs, que é a campanha que é feita a cada setembro, né, na Semana Mundial de Alerta sobre as condições crônicas não transmissíveis. E esse primeiro gráfico ele traz uma informação bastante interessante, que é sobre os fatores de risco. Então, como esses fatores de risco têm diminuído, têm impactado, então, a população, diminuindo os anos de vida saudáveis dessa população. E a gente vê aqui os fatores de risco que estão diretamente associados às condições crônicas, né? Então, o índice de massa corpórea aqui aparece em primeiro lugar. Depois, a poluição atmosférica, né, que por muito tempo foi esquecida e deixada de lado, e, obviamente, tem uma relação com mais de uma, na realidade, com quase todas, hoje em dia, se sabe, as principais condições crônicas não transmissíveis, né? Depois a gente vê a glicose plasmática, também muito importante nesse gráfico. E tem uma outra informação nesse gráfico, que talvez por causa da luminosidade não esteja fácil de ser vista, que é a intensidade da cor, né? Então, as cores mais escuras, então aqui o índice de massa corpórea está na cor mais escura, nesse gráfico, são aqueles que têm um aumento do seu impacto maior, né, a cada ano. Então, aqui tem essa régua que nos ajuda a visualizar. Então, né, quanto maior aqui a cor, né, quanto mais escuro, então, aumenta mais, né, o impacto, então, o valor desse fator de risco sobre a redução dos anos de vida saudável na população. Tá? Então, claro, né, acho que aí para que a gente possa entender, né, um pouco da razão e da importância de estarmos aqui, né, conversando. E esse outro gráfico, que é um gráfico bastante interessante também, que está no mesmo site, que a gente vê a diferença entre o impacto das condições crônicas em relação às mortes, né, que elas provocam. Então, elas realmente têm um impacto muito grande em termos de mortes. E, por outro lado, não é proporcional o investimento que tem sobre as condições crônicas, né, e os seus fatores de risco. Tá? Muito bem. E por que intersetorial, né? Então, eu gosto de trazer essa reflexão algumas vezes, na realidade, na maior parte delas, porque o fórum foi pensado dessa forma mesmo, né? Intersetorial desde do seu início, essa proposta, e trazendo essas falas do professor
Marco Ackermann, que tivemos a oportunidade de assistir no 11º encontro, esteve aqui conosco, né? Então, segundo o professor Marco Ackermann, opte por buscar ação intersetorial quando estiver diante de problemas complexos, que é justamente o caso. Aqueles com múltiplas interfaces e que demandam ferramentas, recursos e capacidade de decisão que não estejam disponíveis apenas em um setor para resolvê-los. Em políticas públicas, reconhecemos 3 setores: governamental, não governamental e privado. Portanto, a intersetorialidade nada mais é do que criar possibilidades para juntar esses 3 setores para negociar e resolver problemas comuns. Exatamente a razão por estarmos aqui hoje.